O Superior Tribunal de Justiça determinou que as abordagens policiais sem critérios, baseadas em aparências, são ilegais. Quem nos explica as regras para esse tipo de procedimento e analisa os casos em que eles ocorrem é o advogado criminal Hugo Leonardo, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Doutor Hugo, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Queria saber o seguinte, o que muda com essa determinação do STJ? É o fim daquela atitude suspeita nos enquadros policiais? Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Boa noite aos espectadores. Na verdade, o que o STJ faz é reconhecer algo que já estava inscrito na lei, no Código de Processo Penal e na Constituição Federal. O que houve nos últimos anos e nas últimas décadas, na verdade, é que a polícia passou a fazer revistas de forma aleatória na população e principalmente em regiões mais pobres, nas periferias das grandes cidades, com base em hipóteses dos policiais que não necessariamente vislumbravam uma atitude de flagrante delito, quer dizer, havia abordagem com base naquela atitude suspeita e não necessariamente naquilo que prevê a lei, numa ocorrência concreta de um crime ocorrendo, de um flagrante delito. Então, agora o STJ firma essa convicção de que o Código de Processo Penal, que há muito vinha sendo desrespeitado, deve ser cumprido e a polícia, então, deve passar a fazer abordagens na medida em que haja uma ocorrência de crime efetivamente sendo praticada. Doutor, o recorte é muito importante. De fato, estava analisando o texto do relator, ele analisa a questão social, as estruturas dentro do nosso país e as abordagens muitas vezes realizadas levando em conta um estereótipo e que é reproduzido. Quando a gente fala dessa decisão do STJ, automaticamente a gente pensa ali no dia a dia da polícia fazendo essas abordagens. Isso vai ser seguido agora, depois da decisão, de maneira imediata? Essa abordagem, ela precisa de fato ser embasada para que seja feita no dia a dia dos policiais? Olha só, isso já deveria estar sendo feito, né? Ocorre que mais de 90% das abordagens policiais resultam em abordagens ineficazes, porque nada é encontrado com essas pessoas que os policiais vislumbram uma atitude suspeita. O que leva à conclusão de que isso traz um constrangimento enorme a essa população, a essa camada da população que muitas vezes é abordada, e nós estamos falando efetivamente de uma população vulnerável, jovens, pobres, negros, das periferias das grandes cidades, que passam por essas abordagens de forma cotidiana e não resultam, na verdade, em apreensão de qualquer elemento, qualquer indício que possa configurar um delito. Então, isso passa a valer agora com mais rigor, na medida em que, caso essa abordagem resulte, ainda que resulte em alguma apreensão, essa apreensão será considerada ilegal na medida em que os policiais não teriam, antes daquela abordagem, um elemento concreto, uma prova, uma convicção, uma coisa objetiva, algo objetivo que levasse àquela abordagem. É importante dizer que nós temos dois tipos de policiamento. A polícia ostensiva, que na verdade são as polícias militares, que fazem rondas pelas cidades e que tem a expertise ou a sua função de fazer cessar um flagrante delito. Quer dizer, se eles estiverem caminhando pela rua, fazendo a sua ronda e vislumbrarem uma ocorrência criminal, eles devem deter o suspeito. Mas apenas nessas circunstâncias. Caso não haja efetivamente uma prática de crime ocorrendo naquele momento, tudo isso deve passar para um outro tipo de polícia, que é a polícia que nós chamamos de polícia judiciária, e a partir daí uma investigação que possa vislumbrar efetivamente uma ocorrência criminal, com
quebras de sigilo, permissão judicial para entrada em imóveis, buscas em veículos, etc. Portanto, a população não deve se preocupar com esse tipo de decisão, ao contrário, a população deve se sentir mais resguardada, porque uma polícia eficaz é uma polícia que segue as leis, uma polícia que traz efetivamente uma segurança à população na ocorrência criminal e no enfrentamento à efetiva criminalidade, naquele crime que esteja de fato ocorrendo naquele momento. Doutor Hugo, a gente está falando aqui de um assunto que sempre tem os dois lados, né? Uma parte da população que é alvo e já tem, sim, como disse o Rafa, um perfil pré-determinado, né? Para você ser. Eu, por exemplo, nunca passei por uma revista da polícia, mas tenho certeza que alguém com um perfil já, isso hoje tem estatísticas, né? Não sou eu que estou dizendo, mas da periferia, negro, conta, até perde, né? A chance ali de contar nos dedos quantas vezes já foi parado pela polícia porque tem essa tal da atitude suspeita. Mas o que eu quero falar é o seguinte, uma pesquisa do IDDD mostra que 36% das pessoas ouvidas no estudo disseram que já foram abordadas e não foram informadas sobre o motivo, né? Então, essa discussão também tem o lado de quem, não vou mais, a polícia não vai fazer mais abordagem e é uma sensação de insegurança para o outro grupo, mas não é isso, né? É o Código Penal que tem que ser respeitado. Camila, essa sua pergunta e essa sua fala, ela é muito importante porque ela exatamente coloca a questão exatamente no ponto que deve ser tratado. Nós temos cotidianamente milhares de abordagens policiais e essas abordagens recaem sobre qual população? A mesma população. Então, nós temos um perfil de pessoas negras, periféricas, vulneráveis socialmente, que muitas vezes sofrem mais de uma abordagem por semana, chegam a ser abordadas mais de uma vez por dia, enquanto pessoas brancas, pessoas que habitam os bairros centrais da cidade, os bairros mais ricos, passam a vida sem serem abordadas. O que nos mostra, na verdade, é que esse critério de abordagem, o chamado tirocínio policial, leva em consideração questões subjetivas de abordagem e que muitas vezes estão calcadas em racismo, nesse racismo estrutural que a nossa sociedade vive e as agências penais também praticam nas ruas da cidade de São Paulo e das grandes cidades, não apenas na cidade de São Paulo. Então, o que nós temos a dizer é o seguinte: a polícia não pode agir com base em subjetivismos que não tragam uma racionalidade ou uma razão cientificista para que aquelas abordagens ocorram. A política criminal ela deve ser orientada por critérios técnicos. Portanto, a polícia militar só pode e só deve abordar pessoas que estejam naquele momento praticando crime e que essa prática de crime seja visual, imediata e esteja ocorrendo naquele momento. Não pode se abordar alguém que esteja possivelmente prestes a praticar um delito porque viu uma viatura, se espantou e correu. Ora, haja vista o perfil das pessoas que são abordadas, é natural que pessoas vulneráveis, pessoas negras e periféricas, ao verem uma viatura, corram, se sintam amedrontados. Eles são os preferenciais ao serem abordados pela polícia. Então, essas atitudes suspeitas, entre aspas, definitivamente não orientam um bom critério de política criminal. E isso o STJ diz, e já diz tarde. É importante mencionar, porque o nosso Código de Processo Penal há muito estabelece essa regra, a nossa Constituição Federal há muito tempo estabelece essa regra, não tolerará mais esse tipo de abordagem. Considerará ilícita essas provas, ainda que seja encontrado algo ilícito nesses suspeitos que passarem por essa abordagem a priori,
por aspectos subjetivos, raciais, etc. Antes da sua pergunta, só quero trazer aqui um dado que eu achei muito interessante. Que em 2021, só em São Paulo, foram mais de 10 milhões de revistas pessoais, né? Isso que a gente está falando aqui. Prisão em flagrante gira em torno de 1%. Quer dizer, pelos dados, dá para a gente perceber que esse método das abordagens não é tão eficiente quanto se imagina, dependendo da classe social, como você mesmo disse, né? Em que se vive, né, Rafa? Doutor, eu vou chegar nesse ponto e é justamente isso, porque também pegando na sua primeira resposta, os dados que foram utilizados para falar sobre as abordagens e a efetividade, eles mostram que 1% de todas que foram realizadas, como o senhor também disse, elas resultam, de fato, numa apreensão ou conseguiram prever alguma coisa. É um montante muito grande. E quando a gente fala sobre esse assunto, ele é muito polêmico, porque automaticamente, às vezes, muitas informações são absorvidas, mas sem nenhum embasamento para falar, será que isso é de fato efetivo? Principalmente, é possível que alguém nos veja nesse momento. Estamos, então, mais inseguros, porque não pode funcionar dessa forma. E a Camila trouxe uma citação que é muito real. E aconteceu exatamente comigo, uma vez numa rua, parado, usando as mesmas roupas que um outro rapaz usava na minha frente. A única diferença é que esse rapaz era negro. A viatura passa por nós nesse mesmo caminho e para o rapaz. E eu sigo o meu caminho como se nada tivesse acontecido. Usávamos praticamente essa mesma roupa. Então, quando a gente olha, de fato, esse recorte que é feito pelo STJ e que mostra isso que vai acontecendo, é um combate ali estrutural. E só para finalizar minha pergunta, que o tempo está acabando, o que fica esse questionamento é como que isso vai ser fiscalizado. Se as abordagens, elas vão seguir a lei a partir de agora em relação a essa decisão. Porque não aconteceu até agora, né? Já devia ter acontecido, como você mesmo disse. Muito bem, Rafael e Camila. 99% das abordagens são infrutíferas. Quer dizer, 1% resultam em alguma prisão, alguma apreensão de objeto ilícito. E é importante dizer que se a polícia continuar caminhando por esse rumo, mesmo 1% que houver apreensão de objeto ilícito será considerado nulo, porque a priori essa abordagem foi considerada a partir de um subjetivismo que o STJ, a partir deste momento, considera ilegal. Mas, respondendo a essa pergunta, em relação à sensação de insegurança, essa sensação de segurança e uma política criminal efetiva e um policiamento efetivo é feito com inteligência. Não é feito com base no racismo estrutural, não é feito com base no tirocínio policial e nem na sorte ou no azar daquela pessoa que esteja sendo efetivamente abordada. Nós não podemos ter os nossos cidadãos, trabalhadores, que saem cedo de suas casas, retornam tarde da noite, sendo abordados pela polícia de forma absolutamente ilegal, porque simplesmente moram numa região periférica ou porque possuem a cor da pele mais escura ou porque efetivamente ficam nervosos ao se deparar com uma viatura policial. É importante nós racionalizarmos e apostarmos na política criminal inteligente, de forma racional. Isso trará mais segurança à população. Sem dúvida. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui para debater essa temática e abrir um pouco essa discussão e analisar os pontos que são necessários. Mais uma vez, uma ótima noite. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite.